essa foto aqui é uma das fotos, eu procurei essa foto, este é o tema da nossa ministração desta noite, da nossa reflexão, que se encontra em Mateus capítulo 8. Quem é este homem? Eu peguei esta foto na internet, tinha várias fotos, tinha algumas fotos muito bonitas, mas eu procurei pegar uma que representasse um pouquinho mais dentro daquilo que a gente conhece pelas Escrituras Sagradas, porque a Bíblia diz que Jesus era feio, Jesus não tinha formosura. Aí todas as fotos que tinham dessa passagem bíblica, só tinha uns Jesus assim lindão, assim maravilhoso, com os cabelão esvoaçado ao vento, assim, todo poderoso. Falei, mas não tem nada a ver com Jesus, né? Pelo menos não na Bíblia. Aí essa foi uma que eu achei mais ou menos ali. E para deixar, eu queria que depois, Jean, conforme você for passando os textos bíblicos, quando tirar o texto bíblico, eu queria que você sempre deixasse essa foto. Mas passa a próxima foto. Essa outra foto eu achei muito interessante. Vocês podem perceber que dentro do barco, está lá Jesus, né? Mas dentro do barco são pessoas de várias épocas. Tem pessoas com roupa, com terno, com roupa mais jovial, né? Aí é uma alusão, né? Mostrando que essa realidade de nós no meio de tempestade, né? E Jesus no barco é uma coisa que acontece até hoje, né? Essa é uma realidade nossa. As nossas tempestades continuam, né? E Jesus continua no nosso barco. E por fim, a última foto, vai conseguir colocar? Essa foto é a mais ilustre de todas as fotos que ilustram esse episódio bíblico. Essa na verdade é uma pintura a óleo de Rembrandt, né? Que hoje está num museu na Europa, uma das pinturas mais caras e um dos artistas mais renomados da Europa que pintou esta tela. O fato de eu ter trazido essa tela não é só para você apenas conhecer esta pintura a óleo que está em um dos museus da Europa, não me lembro agora em qual, né? Que é uma pintura valiosíssima e é uma das poucas ilustrações que os artistas europeus, né, que fizeram parte de movimentos culturais, do iluminismo e tantos outros, é uma das poucas ilustrações que eles refletiram a respeito das passagens bíblicas, né? Não era muito trivial eles fazerem isso. E Rembrandt fez esta tela em meados dos anos de 1600, alguma coisa mais ou menos assim. E então, obrigado, querido. Pode tirar, coloca o texto bíblico, Mateus. Eu trouxe só isso, só para você ir entrando no texto, porque eu escrevi a minha mensagem de hoje. Eu queria ser bem sucinto. E eu quero compartilhar com vocês dentro daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Dentro daquilo que da proposta que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com vocês nesta noite. Então em Mateus capítulo 8, versículo 23, diz assim: em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou Jesus. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? É o tema da nossa mensagem desta noite. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Senhor Jesus, que esta ministração seja uma boa semente no coração da tua igreja, que está presente aqui, que está nos acompanhando pela internet, que eles possam receber a tua palavra, Senhor. E é a tua palavra, Senhor, que ela não dependa de mim para construir algo precioso na vida da tua igreja, Senhor, no coração da tua igreja. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Assim como em nossas vidas, as tempestades não são raras no Mar da Galileia, onde se passou esse episódio. O Mar da Galileia, ele está rodeado de montes, ele é uma depressão
está a 200 metros abaixo do nível do mar, e na sua volta existe um complexo de montanhas, sendo que ao norte, da onde vem, aonde sopra a maior parte dos ventos que entram ali naquele vale, né, está o Monte Hermon, um monte alto, muito alto, aonde tem lá em cima muitas geleiras. O pico do Monte Hermon geralmente é coberto de neve, e por conta deste ar gelado que passa pelo Monte Hermon e desce para o Vale do Mar da Galileia, esse choque das temperaturas frias com o calor do Mar da Galileia, né, causa não com muita dificuldade, não muito distante de um tempo ou outro, quase sempre existe turbulências no Mar da Galileia, existe tempestades no Mar da Galileia. Eu tive o privilégio de poder navegar naquele mar alguns anos atrás, quando estive a última vez ali em Israel, em Jerusalém. Eu tive o privilégio de poder navegar ali, e de fato a gente percebe que que é todo cercado. Embora seja tratado como um mar, na verdade o Mar da Galileia não passa de um grande lago, não passa de um rio muito grande, né? E ele não é um mar, e ele nem sequer desemboca no mar, porque ele está numa depressão muito abaixo do nível do mar. Ele nem sequer desemboca no mar, né? Mas não é difícil ter tempestades lá, porque nós poderíamos pensar, né, como é que pode ter tempestades a ponto de ondas tão grandes levantar ali? Mas acontece, porque esses fenômenos que estão ali fazem com que muitas vezes aquele mar fique revolto, né? E eu meditando sobre isso, estava pensando como muitas vezes, mesmo quando nós pensamos que a nossa vida está cercada, que a nossa vida está protegida, né, pelos montes ou por qualquer outra situação que nós colocamos ao redor da nossa vida como redes de segurança, como barreiras de segurança para nos proteger, muitas vezes nós não conseguimos nos defender das tempestades que virão em nossas vidas. Ali nós pensamos, puxa, como é que pode ter correntezas de ar tão fortes, de revoltas tão fortes ali climáticas, sendo que aquela depressão está toda cercada, está toda protegida. Mesmo assim, ainda ali, esse fenômeno é real, é verdadeiro e acontece constantemente. Ainda assim, nas nossas vidas, por mais zelo que tenhamos, por mais cuidado que tomemos, por mais certo que andemos na caminhada da nossa vida, ainda assim nós estamos sempre tendo a situação de tempestades em nossas vidas. Mas esse testemunho bíblico desse episódio marcante em mais um dia na vida dos discípulos com Jesus, revela-nos circunstâncias que nos servem de metáforas e evidências importantes para a compreensão da nossa vida com Jesus. Porque essa história ficou ali gravada, porque essa história foi canonizada, porque essa história chegou até nós. Certamente ela tem algo para nos revelar, ela tem algo para nos ensinar, ela tem algo para nos moldar. E como nós sabemos, muitas vezes nós precisamos nos utilizar dessas ferramentas linguísticas para podermos compreender a palavra. Nós sabemos que o Espírito Santo é responsável por trazer a compreensão espiritual da palavra de Deus ao nosso coração. Mas existe uma parcela de responsabilidade pela compreensão na palavra de Deus que está delegada a nós, pela leitura, pela dedicação de nos debruçarmos para meditar, pela meditação e pela dedicação à palavra de Deus, para que nós possamos olhar todas as Escrituras como algo proposital da parte de Deus para produzir algo em nossas vidas. Triste, irmãos, é que se nós pensarmos que temos pregado
em tantos endereços na terra. E hoje mais ainda, com o advento da internet, existem centenas de milhares de mensagens sendo pregadas. Neste exato momento, muitas igrejas estão abertas e a palavra está sendo ministrada. E muitas igrejas estão transmitindo esta palavra através das redes sociais, através da internet. Mas será que temos conseguido alcançar o coração da igreja? Será que a igreja tem recebido a palavra de Deus como uma boa semente e tem cuidado desta palavra para que ela possa germinar? Faça esta autorreflexão você mesmo. Quando foi a última vez que você praticou algo que você aprendeu na palavra que você ouviu? Quando foi a última vez que você mudou alguma coisa na sua vida por causa da palavra que você recebeu? Jesus nos alerta do perigo de sermos ouvintes da palavra de Deus, mas não praticantes. Porque senão histórias como essa, elas nos passam apenas para nos chamar a atenção e gerar uma falsa esperança em nosso coração. Por isso é muito importante que quando nós vamos nos debruçar como um texto como esse, que parece-nos fácil a reflexão dele, nós precisamos olhar esse texto de formas mais plenas, de forma mais profunda, olhar as suas propostas e traduzi-las como metáforas para o nosso dia, porque como a foto que eu lhes mostrei, a realidade das tempestades da vida na qual Jesus atua e pode atuar, porque é poderoso para fazer, elas continuam, elas são reais no nosso dia de hoje, elas são verdadeiras, tanto física como espiritual, tanto natural como espiritual. Nós passamos por turbilhões, olhamos para esta pandemia que se alastrou pela terra. Por um acaso não seria isto uma grande tempestade? Por acaso não estaríamos nós nesse barco desta pandemia, talvez clamando como os seus discípulos? E nós precisamos olhar para esta palavra um pouco mais profundamente. Quero olhar as metáforas, algumas delas que eu sugeri para esta ministração nesta noite. Sempre comparamos o vento com as intempéries da vida, com as coisas que não podemos controlar e que ao longo de nossas vidas irão chegar, nos assustar e às vezes até mesmo irão nos abalar. Mas não podemos esquecer, as tempestades sempre irão passar. Elas chegam, elas nos assustam, muitas vezes até nos abalam, mas elas sempre irão passar. Tempestades passam. Por isso, tenha cuidado com as decisões que você toma em meio a uma tempestade. Tome cuidado com aquilo que você vai falar no meio de uma tempestade. Tome cuidado com a decisão que você vai tomar no meio de uma tempestade. Tome cuidado com aquilo que você vai fazer no meio de uma tempestade. Porque depois que a tempestade passar, se você não for coerente, você pode descobrir que a tempestade não era tão grande assim, mas a tua atitude foi devastadora. Tome cuidado. O mar é um mundo. Sempre será um terreno desconhecido, escondendo tanto em sua superfície como em suas profundezas os perigos àqueles que o navegam. No mar há ondas que são superficiais, que estão na superfície, e há bancos de areia que estão submersos. Esses tempos estava vendo uma foto de um grande navio que encalhou e foi condenado, porque o preço para resgatar aquele navio daquele banco de areia era mais caro do que a construção de um novo navio. Então foi melhor que eles o abandonassem no banco de areia e deixassem ele lá, e ele lá está, e lá irá ficar por sabe-se quanto tempo. Porque no mar
há ondas que são perigosas, mas também há bancos de areias que estão submersos e são perigosos. No mar, há redemoinhos e há icebergs. Quando a gente ouve falar a respeito do Triângulo das Bermudas, quando a gente ouve falar a respeito de alguns fenômenos que existem, principalmente no mar Mediterrâneo, de grandes redemoinhos que surgem no meio do mar, e que tantas vezes desnorteiam as embarcações e trazem risco para as embarcações. Há redemoinhos no mar, mas também há icebergs. Todos sabem da história do Titanic, que não conseguiu se desviar de um dos icebergs que tinha uma ponta para fora, mas abaixo do nível da água ele tinha uma grande rocha que foi forte o suficiente para afundar um navio tão grande como era o Titanic. Mas um dos maiores perigos que há no mar, claro que nos dias de hoje já com tanta tecnologia, é com menos incidência, mas um dos grandes perigos que há no mar é a facilidade de se perder no mar e de se ficar à deriva. Antigamente, era natural saber de pessoas que se perdiam no mar, porque se norteavam pelas cartas, que eram escritas, baseadas, fundamentadas em conhecimento humano, sem muita comprovação. Então não era difícil se perder no mar. Ainda hoje é difícil. Lembro-me que fui pescar há um tempo atrás e fui no mar. Nós entramos naquele barco, uma lancha oceânica, e aí fomos nós rodar 2 horas para dentro do mar aberto. E ficamos lá, aquele barco a todo vapor, com seus motores a todo vapor. De repente, em algum momento, nós olhávamos para todos os lados e não víamos mais terra. Nada mais nós enxergávamos. Se não fosse aqueles instrumentos de navegação, eles não saberiam, muitas vezes poderiam não saber como voltar para a terra certa, para o lugar certo. Sabemos da história que quantos continentes foram descobertos por erro da navegação, quantos erros foram cometidos. E eu lembro que uma das pessoas que estavam conosco no barco perguntou para o Léo, que era o capitão, perguntou: e se dá um pane nisso tudo? Ele falou assim: a gente tem que sempre ter uma marca no céu, que muitas vezes é difícil. A gente olha para o céu e o céu está azul, mas a gente sempre tem uma referenciazinha no céu, para que a gente possa se nortear. Olha para que posição está o sol, vai tentando se nortear. Mas se nós perdermos esses instrumentos, realmente nós podemos correr risco de ficar à deriva no mar. Então no mar há perigos, e um dos maiores perigos é a facilidade de se perder no mar e de se ficar à deriva. Como nós estamos usando esta metáfora, olhando para o mar como um mundo, olhando para o mar no lugar aonde nós estamos inseridos para viver e desenvolver a nossa vida. Então preste atenção nisso, fique alerta. Não é fácil, não é difícil de se perder no mar, e não é difícil de ficar à deriva no mar da vida. Por isso que muitas pessoas, mesmo tendo a direção certa pela palavra de Deus para conduzirem suas vidas, neste mundo, muitas vezes ficam à deriva no mar da vida e se encontram desesperadas, porque no mar, quando nós ficamos à deriva, muitas vezes nós podemos passar necessidades, fomes, e podemos ter necessidades terríveis que podem causar grandes problemas para nós. As mudanças das correntes de ar e das correntes oceânicas podem fazer uma embarcação ficar sem rumo por vários dias, e isto pode ser catastrófico a partir do momento em que não há suprimentos no mar. Se você esgotar os suprimentos que muitas vezes as embarcações não conseguem levar, muito porque
precisam também ter espaço para suas cargas, então ela leva um certo número de suprimento, e se não consegue chegar ao seu destino, se alguma coisa acontecer, há o risco de lhe faltar o suprimento. Tome cuidado no mar. Em meio a uma tempestade, se o marinheiro se desnortear, pode ser atirado contra alguma formação rochosa e se espatifar. Não se esqueça, no mundo nós temos esses riscos, eles são reais, eles são verdadeiros. A qualquer momento o vento pode virar, a qualquer momento alguma coisa pode sair do seu controle. Você pode se olhar hoje como um excelente capitão da sua embarcação, da sua vida, dentro deste oceano chamado mundo. Você pode olhar para mim hoje e dizer: pastor, está tudo em ordem. Mas nesta noite, a palavra de Deus vem para te dar um alerta, para te chamar a atenção. Cuidado, tenha cuidado no mar da vida, tenha cuidado no mar do mundo, porque de uma hora para outra o vento pode virar, de uma hora para outra alguma coisa pode acontecer, e que você possa estar atento para que você não seja uma embarcação à deriva, e você não seja uma embarcação levada pelos ventos de um lado para o outro, sem saber para onde vai e como será o seu fim. Assim como no mar, o mundo nos coloca em situações muito parecidas com seus riscos e ilusões. Por isso é necessário vivermos com sabedoria, não loucamente como a proposta do mundo, pois o mundo jaz no maligno. Feche os seus ouvidos para a proposta ilusória que o mundo tem feito para você, para a sua família. Sei que não é fácil, somos facilmente enganados, somos facilmente iludidos pelos brilhos e pelas glórias deste mundo. Mas nós precisamos entender que se nós não tivermos focados em Cristo, nós podemos correr grandes riscos de terminar em uma tragédia em nossas vidas. Por isso, viva com sabedoria. Jesus adverte aos seus discípulos sobre a loucura do mundo. Em Lucas capítulo 12, versículo 19, diz assim: e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus nos chama a atenção para que nós não venhamos ser capitães desnorteados com a nossa embarcação no mar desta vida. Esta palavra de Jesus, ela é tão interessante, porque ela vem trazendo um chamado de atenção para mostrar que muitas vezes estamos crendo e confiando nas coisas erradas. Estamos depositando o nosso esforço, o nosso empenho, todas as nossas dedicações naquilo que não irá nos levar para o lugar da bênção de Deus, mas antes poderá nos desviar. Paulo, o apóstolo, nos admoesta a não aceitarmos as insanidades deste mundo, mas a transformá-los pela renovação da nossa mente, ou seja, viver no mundo carnal com sabedoria espiritual. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês.
e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu achei tão interessante. Por isso eu digo, irmãos, preste atenção na palavra de Deus. Eu perdi as contas de quantas vezes eu já li esse texto bíblico. Mas hoje, quando eu estava preparando esta ministração e eu vi este texto bíblico, me chamou a atenção o seu primeiro versículo, quando Paulo vem dizer, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que não vivam loucamente, mas apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. E ele termina dizendo: como é que você faz isto? Isto é o teu culto racional. É o que você faz na sua igreja, é o que você faz na sua família, é o que você faz quando você está inserido no corpo de Cristo, que foi chamado para a comunhão com Ele mesmo, para que pelo seu Espírito Santo sejamos fortalecidos para toda boa obra no reino de Deus. Naveguem em suas vidas em temor ao Senhor, pois já dizia o sábio, mais sábio de todos, em Provérbios capítulo 9, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Há uma última metáfora que eu quero analisar com vocês, que é: Jesus estava dormindo no barco. Esta metáfora nos arremete a um sentimento que por vezes nos encontramos nele. Será que Jesus está vendo tudo isso? Será que Jesus está ciente da minha dor? Será que Jesus perdeu o controle da humanidade? Será que Jesus não vai fazer nada? Constantemente nós entramos neste mesmo ambiente de sentimento que estavam aqueles discípulos. Será que Jesus está conosco? E o mestre repreende-os, dizendo-lhes: é necessário ter fé. A resposta do mestre para aquele questionamento que foi verbalizado, a resposta do mestre por aquele sentimento que estava latente no coração daqueles homens, foi apenas uma: vocês precisam ter fé. Lucas capítulo 12, versículo 6, diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aleluia. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim: você vale mais do que muitos pardais. Para Deus, Cris, você vale mais do que muitos pardais. Quando este sentimento nos toma, faça um exercício de fé. Quando você estiver em meio ao caos da sua vida, pratique este exercício na sua vida. E sabe qual é este exercício? Apenas olhe para a palavra, apenas debruce sobre ela com fé, e acredite que o que nela está escrito foi escrito por alguém que não mente, que não volta atrás,
que cumprirá suas promessas e com a sua mão poderosa está no governo de todas as coisas. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim, olhe este texto, irmãos, olhe este texto. Por isso, capítulo 6 do livro de Mateus, versículo 25, se puderem colocar no texto, no telão, Mateus capítulo 6, versículo 25. É possível? Quero começar a ler se vocês forem colocar. É possível? Olha esse texto, queridos. Faça esse exercício de fé comigo agora. Versículo 25, capítulo 6 do livro de Mateus. Por isso eu lhes digo, que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida, e o corpo não é mais do que roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tanta beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Aleluia, aleluia. Faça esse exercício de fé. Quando o caos estiver tentando se instaurar na sua vida, gerando medo em sua vida, olhe para a palavra de Deus e busque nela a palavra que já foi liberada para transformar os caos das nossas vidas em momentos de paz, em momentos que mesmo em meio aos turbilhões, ainda assim nos permita estar como Jesus estava naquela embarcação, descansando, repousando. O fato de Jesus estar dormindo no barco não significa que ele estava desleixado com a situação da qual eles estavam vivendo, mas significa que Jesus estava em paz. E as evidências, eu disse para vocês que nós vamos analisar algumas metáforas e evidências. E as evidências, depois de acalmado a tempestade, quando já se fazia bonança, sentados na embarcação, exauridos das suas forças de tanto brigarem com o mar e com o vento, depois de verem Jesus dar ordem aos elementos, e estupefados, um deles declara: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando passou a tempestade, eles estavam exauridos, e aí eles se sentam no barco, naquele mar tranquilo, naquele mar calmo, e um deles, provavelmente olhando para Jesus, agora de pé na proa daquele barco, falando com o mar, falando com o vento, elementos que lhe eram conhecidos. Agora aqueles discípulos estão calados, eles estão quietos,
assim como o mar. E eles estão olhando para o Mestre. Mas a pergunta surge: quem é este homem? Quem é este homem? Em sua declaração ficou muito nítido o problema da fé limitada. Jesus ainda era para eles um homem desconhecido e ainda rejeitado em muitos dos seus corações. Paulo, que era um judeu conhecedor das Escrituras, declara que a fé vem pelo ouvir as palavras de Jesus. Está registrado em Romanos 10:17. E então o problema da fé pequena daqueles discípulos eram por não conhecerem as Escrituras, ou será que eles precisavam ouvir a voz de autoridade de Jesus em meio à tormenta, para despertarem e enxergarem ali diante deles o autor e consumador da sua fé verdadeira? Olhemos o que Paulo nos fala sobre essa afirmação de reconhecermos Jesus como aquele que gera a fé em nosso coração e mantém acesa a fé em nosso coração. Porque Jesus fala para eles: vocês são homens de pequena fé. E o problema da fé muitas vezes pode não ser falta de conhecimento da letra, mas pode ser falta de vivência no Espírito. Paulo diz em Hebreus capítulo 12, portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1, esse texto é lindo. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagaroso e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder, o autor e consumador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Acaso vocês esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que ele aceita como filho. Aleluia. Sabe por que a nossa fé é pequena, irmãos? A nossa fé é pequena porque nós não olhamos para ela com essa perspectiva de vida, de corrermos uma carreira, de nos esforçarmos até o sangue, de nos aplicarmos até as últimas consequências, para que Cristo possa ser formado em nós. Nós ainda não temos nos dedicado. E aí vem o segundo imbróglio, porque a fé muitas vezes não se sustenta na nossa vida, porque não aceitamos a correção de Deus em muitas áreas da nossa vida. Mas se nós olharmos para a Escritura Sagrada, responsável para ser a geradora, a promotora de fé em nosso coração, ela está nos mostrando, quando você olhar Jesus no meio da sua tempestade, na proa daquele barco, saibam que aquele é quem te fez filho de Deus. E como filho de Deus, você será admoestado, você será exortado, você será repreendido, porque o Pai
nos escolheu para filho. E Ele repreende aos filhos que amam. Deus nos deu Jesus para que através dele todos possamos sentir o amor do Pai. Por isso, Jesus é o nosso Senhor, mas também é o nosso irmão, o primogênito de todos, e que nos fala do Pai. É Jesus quem nos revela o Pai, Ele que nos ensina sobre o Pai, e é Ele que nos faz enxergar o Pai. Quer aumentar a sua fé? Busque ouvir a voz de Jesus. Ele está falando, Ele ainda está falando, e hoje Ele está falando. João capítulo 10, e eu já estou indo para o final. João capítulo 10, versículo 27. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão, pois o meu Pai as deu a mim, e Ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão do meu Pai. O Pai e eu somos um. Aleluia. Essa era a evidência, a pequena fé daqueles discípulos. Mas acreditem, aquele Jesus para quem eles estão olhando, e essa é a segunda evidência, Ele é aquele que tem autoridade. Ele deu ordem ao caos no início de tudo, e houve luz. Ele deu ordem no início de tudo, e houve terra, houve mar, houve vento, houve vida. Ele tem dado ordens desde a fundação do mundo, e até antes mesmo do mundo existir. Ele deu ordem ao fogo quando estava na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele deu ordens aos leões quando Daniel estava na cova. Ele deu ordem ao sol, e a maior estrela da galáxia lhe atendeu prontamente e parou. Ele dá ordens o tempo todo, pois é Ele quem é reconhecido nos céus, na terra e debaixo da terra, como o único digno de receber a honra, a glória para todos sempre. Amém. Ainda hoje Ele dá ordem sobre a sua vida. Ele falou com os anjos no céu a seu respeito. Davi, o homem segundo o coração de Deus, declarou em um dos seus salmos, talvez um dos seus salmos mais conhecidos, um salmo que ficou gravado e guardado para a posteridade e para todas as nações em todos os tempos. No Salmo 91, versículo 11 diz: pois Ele ordenará aos seus anjos que o protejam aonde quer que você vá. E é interessante que este verbo, ele está no futuro do presente do indicativo. Ele significa que a partir do momento em que ele foi liberado, aquilo está acontecendo e vai ficar acontecendo. A ordem de Jesus aos anjos para te guardarem, aos anjos para te sustentarem, para que você não tropece com os seus pés em nenhuma pedra, para que eles possam te guardar contra as setas inflamadas de Satanás, contra todos os intentos, contra todo o investimento do inferno, contra a sua vida. Esta ordem já foi dada, ela está liberada, e aquele é quem tem autoridade. Assim como na proa daquele barco, ele disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. Ele diz sobre a sua vida: ande em firmeza, ande sem medo, porque eu já tenho dado ordem sobre a sua vida. Ele é aquele que tem autoridade. Ele é quem conhece. Ele é aquele que conhece o tamanho da nossa fé. E Ele sabe que é menor do que uma das menores sementes que existe, um grão de mostarda,
Ele falou sobre isso em Mateus 17:20. Mas a questão não é o tamanho da nossa fé, em si, em quem ela está depositada. Ao dizer que, mesmo que a nossa fé nele for tão pequena, ainda assim será uma das maiores forças que o homem poderá experimentar em sua vida. Ele está declarando: eu sei que vocês são fracos, eu sei que vocês são inconstantes, infiéis, amantes de si mesmos, intolerantes, egoístas, mas ouço a minha voz lhe dizendo: vai, a tua pequena fé te salvou. Às vezes a nossa fé é só um ímpeto desesperado, um grito de uma alma destroçada pelo medo das tempestades da vida. Mas como a fé não depende de nós, porque Ele é quem é o autor e consumador da nossa fé, então Ele a encontra nos calabouços da nossa alma, quase inexistente, e declara: vai, a tua fé te salvou. Assim como Ele fez com aquela mulher que se determinou apenas tocar em suas vestes. Quando ele sentiu a virtude sair do seu coração, ele olhou para ela e disse: vai, a tua fé, que é pequena, a tua fé, que é quase invisível, mas a tua fé te apontou para o Mestre. A tua fé te apontou para Jesus. A tua fé te fez enfrentar o mundo para tocar em Jesus. E eu encerro. Aonde a tua fé tem te levado? Quem é o autor e consumador da sua fé? Quando você está no barco da sua vida, no meio das suas tempestades, quem é que te representa realmente a autoridade e o poder para te manter em paz e te fazer mais do que vencedores, mesmo em meio aos turbilhões da sua vida? Aqueles discípulos, naquele dia, se admiraram, porque eles já tinham visto milagres. Jesus já havia curado, Jesus já havia transformado água em vinho, Jesus já havia libertado demônios. Provavelmente Jesus já tinha feito muitos milagres aos olhos deles, pois a Bíblia diz que não tem como escrever todos os milagres que Jesus fez nos seus 3 anos de ministério. Mas estava ali diante deles aquele homem que era aquele a quem as profecias, a quem a palavra apontava, a quem a palavra dos profetas revelava, estava ali diante deles. Mas eles terminam aquele momento dizendo: quem é este homem? Quem é este homem? Hoje, a nossa dúvida não é mais sobre quem é este homem, pois Jesus já está glorificado à destra de Deus o Pai. E isso nada vai mudar, nunca vai mudar. Não depende da minha fé ou da sua fé. A palavra de Deus nos diz que um dia todo olho o verá e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todos se dobrarão diante dEle. A questão é: como é que você está enxergando hoje Jesus na sua vida? E esta visão de Jesus tem feito o que em você? Tem provocado o que na sua vida? Quais são os reflexos da visão gloriosa de Jesus Cristo, que nos disse:
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu me farei se encontrar por vocês, eu me deixarei se encontrar por vocês. Amém. O que isso tem provocado na sua vida? Louvado seja o teu nome, Jesus. Quero orar com você, para que a visão que você tem tido de Cristo possa ser aprofundada, possa ser ampliada, possa ser fortalecida, possa ser vivificada. Que você possa ter uma experiência real e verdadeira com Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. É nele que está a sua esperança. Mas isto não pode ser apenas uma frase de impacto superficial na sua vida. Ela tem que provocar mudanças na sua vida. E nesta noite, o desejo do meu coração é que esta palavra possa promover mudanças na sua forma de enxergar Jesus a quem tu serve. Em nome de Jesus eu oro pela tua igreja, Senhor. Assim como hoje, no final da tarde, quando concluí esse sermão, eu orei pela minha vida, para que a minha visão de ti seja ampliada, porque na minha vida muitos são os desafios que tenho, muitos são os temores que me assolam, muitos são os medos que me cercam e me rodeiam. Mas eu quero, Senhor, pedir para a tua igreja como pedi para mim. Deixa-me ver tua glória, Senhor, porque uma visão da tua glória será o suficiente para aplacar todo medo. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus lança fora todo medo. E eu quero provar disso na minha vida, Senhor. Eu quero desfrutar do seu amor, de uma relação íntima e pessoal cada vez mais profunda e plena contigo. Eu quero, Senhor, te amar de todo o meu coração, além das minhas expectativas, além das minhas necessidades, além das minhas ansiedades. Ajuda a igreja a desenvolver este amor, a desenvolver esta visão plena de quem é este homem que um dia desceu nesta terra, deixou o seu trono de glória, se entregou por nós, para que a menção do seu nome, todo o inferno seja destruído, toda obra do mal seja desfeita e a morte seja vencida. Dá-nos a visão plena, dá-nos do teu amor, Senhor. Distribui isso sobre a vida da tua igreja, e que a experiência possa ser, Senhor, real e verdadeira no dia a dia da tua igreja, Pai. Nós possamos nos vislumbrar contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.